Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo nesse canal, esse é um canal de psicoeducação. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, eu quero te fazer um convite para você se inscrever, para ajudar esse canal a beneficiar, se não for você, a outras pessoas, quem sabe um amigo, um familiar, outra pessoa que você conhecer e quiser fazer uma gratidão, né? E são 2 vezes, às vezes 3 vezes na semana, tá bom? Normalmente agora são 3 vezes na semana. E dá like, comenta, compartilha. Faz aqueles procedimentos que o YouTube considera que o conteúdo tem benefícios, né? Quem já mora nessa casa, o meu carinho, o meu abraço, minha gratidão. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Tô muito feliz de estar de volta com vocês. Nosso tópico de hoje, é um pouco pesado, né? Como a maioria dos tópicos daqui. Hoje nós vamos falar de uma família que é uma família psicopata. Mãe psicopata, tios psicopatas, primos psicopatas, filhos psicopatas. Uma coisa absurda. Essas pessoas, elas são famosas na história mundial, porque elas tiveram cargos importantes na vida. Elas fizeram coisas que as tornaram famosas do lado negativo, mas é famosa, vai fazer o quê? Né? Então hoje nós vamos falar da família de Nero. Nero, que foi o imperador de Roma. Nero era considerado um sádico, imoral, perverso, criminoso, mas tinha algumas qualidades, como todo criminoso, como todo perverso, como todo sádico, como todo psicopata, como todo narcisista, como todo, né? Porque Nero, ele englobava várias personalidades do mal, né? Porque ele era uma coisa fora do normal. Então, a maior curiosidade sobre Nero é que ele estudou na escola de filosofia, na escola mais importante de filosofia da Grécia, e ele estudou com o filósofo estoico Sêneca. Embora possa não parecer, Nero recebeu treinamento na escola de filosofia mais rigorosa e virtuosa da época. Sêneca acabou sendo um apologista de Nero, porém, chegando a escrever ao Senado romano uma desculpa de Nero para a execução da própria mãe. Era arriscado, como é arriscado você viver perto de qualquer pessoa tóxica, mas existem pessoas que é muito arriscado você estar próximo delas. Então era muito arriscado viver próximo a Nero, entendeu? Nero foi responsável pela morte de muitos dos seus colaboradores íntimos, que ele dizia que era confiável, entendeu? Incluindo sua mãe, a sua primeira e segunda esposa e o seu tutor e conselheiro Sêneca, né? Conselheiro de confiança, Sêneca, e foi professor dele, a quem ele ordenou o suicídio. Ou seja, Sêneca se suicidou por uma ordem de Nero. E Sêneca, como um bom estoico, obedeceu. Mas, mesmo que ele não fosse um bom estoico, que ele não tivesse princípios e valores, ele
ele iria se suicidar de qualquer forma, porque se ele não se suicidasse, Nero decapitava ou mandava humilhar antes em público, sei lá, fazia as coisas mais absurdas. Provavelmente, né, alguns historiadores, porque essas pesquisas elas nunca terminam, né? Sempre alguém vai pesquisar e encontra novas coisas, novas informações. Então, Sêneca deve ter se recusado, segundo alguns historiadores, deve ter se recusado, ninguém sabe o que, a fazer alguma coisa que Nero pediu. E daí ele ordenou que o conselheiro de confiança dele se suicidasse e se suicidou. Outra curiosidade, Nero não tocou violino enquanto Roma queimava, como se fala. Este é talvez uma coisa falsa a respeito de Nero. Provavelmente, se é que ele estava tocando algum instrumento, ele não era violino, porque quando Roma pegou fogo, quando Roma foi incendiada, né? Segundo a história, foi um incêndio criminoso, talvez para culpar ele, ou talvez tenha sido ele mesmo, né? Então, quando Roma pegou fogo, quando Roma foi incendiada, ainda não existia o violino, o instrumento violino. Mas poderia existir, né, algum outro instrumento que fosse parecido com o violino, e as pessoas que fazem pesquisa, os historiadores, devem ter confundido com o violino. Mas, segundo a história do violino, que eu fui pesquisar, não existia ainda violino nessa época, não tinha sido criado ainda esse instrumento. Nero também reconstruiu grande parte de Roma, fez prédios maravilhosos, fez palácios, fez coisas fantásticas, porque ele era apaixonado pela cultura da Grécia, pela arquitetura, pela engenharia, por tudo que se referia à Grécia, ele era apaixonado. Então ele reconstruiu a maior parte de Roma, né? Para você ver que o demônio também tem mau gosto, né? Desculpa, mas não tem outra palavra para chamar essa pessoa. Outra curiosidade a respeito de Nero é que ele era tão apaixonado pela Grécia, e ele deixava claro, e ele colaborava, e ele dominava a Grécia também. Os gregos amavam tanto ele que atrasaram por um ano as Olimpíadas, enquanto ele treinava algumas competições para que ele pudesse realmente competir. Ele venceu vários eventos, incluindo uma corrida de bigas, onde ele caiu da carruagem e não terminou a prova e quase perdeu a vida. Biga é uma corrida que tem uma carruagem com 10 cavalos, né? Hoje já não se pratica mais. Mas era muito perigoso, né? Muito perigosa essa competição. Então ele caiu, ele quase morreu. Nesse Jogos Olímpicos, ele levou para casa 1.808 prêmios por suas apresentações artísticas. Foram várias coisas que ele se apresentou em peças, ele se apresentou em concerto, ele se apresentou em jogos, ele fez várias coisas, né? Então ele ganhou 1.808 prêmios. Certamente, nenhum desses prêmios foi concedido a ele por ele ser a pessoa que era. Foi concedido a ele por ele ter competência realmente, né? A pessoa era um filósofo. A pessoa estudou, a pessoa aprendeu várias coisas, né? Naquela época, para você ser respeitado, você tinha que ter várias habilidades. E ele tinha, inclusive de ser ruim, de ser um demônio. Porque para ser demônio tem que ter habilidade para isso, e ele tinha, entendeu? Então vamos ver mais
curiosidades a respeito desse ser. O imperador romano, Nero, ele é considerado um dos maiores criminosos da história. O seu nome tornou-se sinônimo do mal. Pelos relatos históricos, os relatos históricos dizem que ele matou vários colaboradores dele, incluindo o professor de filosofia dele, Sêneca, né, que era um estoico. Ele matou o meio-irmão, junto com a mãe, que era uma louca, perversa, depravada. Ele matou a própria mãe. Ele matou a primeira e a segunda esposa. Desagradou ele, ou atravessou o caminho dele para impedir ele de alguma coisa, ele mandava eliminar. Só que ele não mandava simplesmente matar. Ele sentia prazer em ver a pessoa agonizando. Ele sentia prazer em torturar as pessoas ou humilhar publicamente antes de mandar matá-lo. Então, ele era perverso, ele era promíscuo, ele era louco, sabe? A mãe louca. E ele enlouquecia as pessoas que estavam perto dele. Então a família toda louca. O primo, Calígula, foi um dos piores, das piores pessoas que se pode falar na história. Eu falei no outro vídeo. Calígula era depravado, incestuoso, né? Acho que teve relações íntimas com mãe, com as irmãs. Todas as irmãs de Calígula, ele abusou sexualmente. E alguns historiadores dizem que ele também abusou da própria mãe. Não estava lá. Graças a Deus que eu não vivia nessa época, e se vivi, não me recordo. Ele também perseguia os cristãos, né? Então, esse é um julgamento popular que foi passando de geração em geração a respeito desse senhor, né? Porque esse senhor realmente ele era um louco, que ele fez muitas coisas. Existe um aumento dessa história, algumas mentiras sobre Nero, mas lá no museu de Nápoles tem a história dessa família, tem o busto dele, tem o busto da mãe doida, Agripina, né, que o nome era Agripina, tem o busto da primeira esposa dele, Otávia, né? Então, assim, a história da família que vivia ali naquela região de Nápoles, ele era o imperador de Roma, mas eles viviam em ilhas ali ao redor de Nápoles, tá bom? Os arquivos, né, do segredo dos mortos revelam várias coisas que antes não se falava a respeito de Nero. Esses arquivos dos mortos sugerem que foi pesquisado em 1975, se não me engano. O psicólogo criminal de renome internacional, Thomas Miller, e uma equipe de cientistas e historiadores investigaram e encontraram novas evidências, né, sobre o controverso imperador, psicopata, louco, criminoso, sem limite, praticava maldade sem limite. Então aqui estão mais algumas curiosidades sobre essa personalidade, sobre essa persona, sobre essa pessoa, sobre esse ser. Tem palavras para classificar esse senhor, entendeu? Então, Nero perdeu o pai quando tinha 2 anos de idade e o nome do pai dele era Cineu Domício Arenobárbo. A mãe dele, Agripina, a psicopata mãe, a psicopata mó, se casou com o imperador Cláudio. Então, o imperador Cláudio, ele adotou Nero como filho.
para que Nero o substituísse quando chegasse o momento certo, né? Quando ele atingisse a idade certa. O imperador Cláudio tinha um filho chamado Britânicos. Então Nero foi preparado por Cláudio para ser o seu sucessor e seu herdeiro. A Agripina, a psicopata mor, encheu os olhos, a ambição, né? E providenciou matar Cláudio para que o filho subisse ao trono. Mas existia outra pessoa que seria o sucessor, caso reclamasse que queria ser o sucessor, que era Britânicos, né? Que era o filho legítimo de Cláudio. Então, a mãe de Nero providenciou para que ele se casasse com a filha de Cláudio. Olha quanta missão, né? Com a filha de Cláudio, Otávio, e providenciou a morte do marido. Com a morte repentina de Cláudio, segundo a história, morreu porque Agripina alimentou ele com cogumelos venenosos, envenenados. Após 1 ano de casada, ela matou. Então, assim, tem em Nápoles tem toda a história dessa família. Tudo a respeito dele, a história, está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, na Itália. A segunda curiosidade: temendo que seu meio-irmão reivindicasse o trono, Nero mandou matá-lo. Matou também envenenado, porque naquela época era uma prática das pessoas ou se suicidarem ou serem induzidos ao suicídio ou então envenenados. E quando era envenenado, né? Normalmente era por alimentos, que naquela época tinha muitos alimentos venenosos. De acordo com um escritor da época chamado Tácito, Agripina, junto com Nero, tramaram a morte do enteado e meio-irmão de Nero. Essa morte, segundo os historiadores, foi intencionalmente providenciada para que Nero subisse ao trono. Esse fato acrescentou mais um crime na reputação de Nero, que já era uma reputação, né, devido aos hábitos dele, já era uma reputação manchada, e aí foi mesmo, depois da morte de Britanos, foi mesmo a terceira curiosidade sobre Nero. Segundo esses textos antigos que estão nos segredos da morte, Nero matou a própria mãe. 3 escritores antigos, Tácito, Suetônio e Cássio Dio, ditam a maior parte de que o mundo moderno sabe sobre o reinado de Nero. Segundo seus relatos, sua mãe Agripina, que era uma mulher implacável, ambiciosa, perversa e criminosa, planejou e assassinou Britânicos para colocar seu filho no trono. Quando finalmente valeu a pena, ela não tinha a intenção de desaparecer da vida do filho, ou seja, apenas ficar lá, recebendo uma mesada e vivendo lá num palácio confortavelmente. Não, ela queria estar ali no meio da bagunça, entendeu? 5 anos após o seu reinado, Nero e Agripina travaram uma luta brutal pelo poder. Em Bahia, o Baia, né? O Baia é um nome estranho o nome desse lugar, que era uma ilha, né?
Ele planejou o assassinato da sua mãe, convidando-a, chamando-a como convidada de honra para um grandioso, suntuoso evento na vila que ele morava, essa vila de Baia. Nero havia planejado que um navio da sua mãe afundasse e alguns relatos de escritores diz que a Agripina morreu no mar. Outros dizem que a Agripina sobreviveu ao incêndio do navio apenas para Nero enviar soldados à vila que ela morava. Ele morava numa vila, ela morava em outra, para poder ele terminar o trabalho. Então, alguns historiadores dizem que ela morreu porque o barco pegou fogo, o navio que ela estava indo de uma ilha para outra, da dela para do filho, incendiou e que ela morreu no mar. Outros historiadores dizem que ela se salvou e ele mandou lá os soldados dele terminar o serviço. A terceira, outra curiosidade é que não existe prova que realmente ele tocou violino enquanto Roma pegava fogo. O grande incêndio de Roma eclodiu uma noite entre 18 e 19 de julho do ano 64 depois de Cristo. Não se sabe se foi um acidente ou um incêndio criminoso. No entanto, o fogo queimou durante vários dias e várias noites, destruindo grande parte de Roma. Rapidamente se espalharam rumores de que Nero iniciou o incêndio para limpar um terreno para um palácio ampliado e que ele tocava música no seu próprio palácio enquanto a cidade pegava fogo. No entanto, é possível que essas acusações sejam simplesmente rumores sem fundamento, porque nessa época não tinha sido criado o violino. Outra curiosidade é que nesse lugar, né, nessa vila que ele morava, chamada Baia, era uma das indulgências, um dos prazeres de Nero. Nero apreciava esse lugar. Ele gastou uma fortuna em banquetes nesse lugar, localizado ao longo do Golfo de Nápoles, mas as suas reuniões não eram apenas sobre comida. Elas também apresentavam sexo, promiscuidade, libertinagem. Nero sentiu uma forte ligação com esse lugar e ele começou a cobiçar as vilas que eram vizinho, que eram ao redor dessa vila que ele morava, né, que pertencia a outras pessoas de lá, incluindo a família dele, né, porque tinha que a mãe morava, tinha outras e outras e outras. O reinado de Nero terminou no ano de 68 depois de Cristo. Após um turbulento reinado de 13 anos, o Senado romano perdeu a paciência, tá? Os colaboradores dele abandonaram e o governador da Espanha na época se juntou, né? Foi quem liderou essa revolta lá. Se juntou com o Senado e com outras e tiraram ele do trono. Aí ele foi lá para a ilha dele e ele se matou lá. Eles declararam que Nero era um inimigo público. Então ele fugiu no ano seguinte, ou foi alguns dias seguintes, e a sua morte terminou com a dinastia claudiana, né, que era do imperador Cláudio, que durou muito tempo. Nero teve uma vida alimentada por assassinatos e crimes e depravação. Essa vida depravada e assassina do imperador de Roma, Nero. Esses documentos que foram coletados, que estão no livro dos mortos, diz que Nero tinha um escravo
chamado Esporos Pitágoras. E que Nero se apaixonou por esse escravo, que era muito bonito, e ele castrou, mandou castrar o garoto e transformou ele em esposa e fez um casamento público que foi o escândalo da época. Então, que de tudo que eu já estudei, e não foi pouco, é o primeiro casamento entre dois homens, né, da história. Porque Nero era louco mesmo, né? Então ele apresentava esse garoto como esposa depois disso. Isso durou um ano, mais ou menos, né? Esse evento durou um ano e depois ele se suicidou. E ele chamava de esposa, mas não chamava por amor nem por nada, era como humilhação, depravação, né? Ele humilhava o garoto publicamente, e ele fez essa cerimônia pública, escandalizando as pessoas. E aí foi quando realmente, né, várias coisas que fez a decadência dele. A depravação, para a época, né, era a depravação, o dinheiro que ele usava descontroladamente, apesar que ele fez muitas coisas para os romanos, ele construiu muitas coisas, ele fez muitas coisas, mas ele era um assassino mesmo, sabe? Era um serial killer, não gostou, ele olhou e não gostou, manda eliminar. Então era um psicopata mesmo, sabe? Um criminoso, ele não tinha limites, ele não tinha moral, ele era devasso, ele era promíscuo, ele era tudo que você puder imaginar, segundo a história, né? Eu não estava lá, como eu falei já no vídeo, eu não estava lá, não queria estar e se tive, não me recordo. E eu acho que nenhum espírito quer se recordar que teve na mão dessas pessoas. Foram 13 anos de escândalo, de torturas, de assassinatos, de promiscuidade, perversidade e outras coisas mais. Mas era a família toda, porque o Nero era primo de Calígula, né? E assim, ele não tinha amor nem respeito por ninguém. Ele era apaixonado pela Grécia e fez com que o confidente dele, que foi o professor Sêneca, né, que é um filósofo famoso, se suicidasse, né, que provavelmente contrariou ele em alguma coisa. Então a pessoa era sinistra mesmo. Gente, não esqueçam de dar like, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de comentar, entendeu? Vocês me motivam e me incentivam a continuar. Não é fácil manter um canal ativo. Não é fácil. Fazendo a coisa certa, né? Porque quem faz brincadeiras, bobagens, um beijo grande no coração de vocês.